Mudar hábitos e superar vícios é uma luta tão antiga quanto a própria humanidade. Todos nós, em algum momento, nos deparamos com comportamentos que parecem nos prender, seja uma procrastinação constante, o uso excessivo do celular ou até mesmo vícios mais profundos que impactam nossa saúde e bem-estar. Mas por que é tão difícil mudar? A resposta pode estar no controle que damos aos nossos desejos e emoções, muitas vezes deixando que eles guiem nossas escolhas. É exatamente aqui que o estoicismo, uma filosofia prática e atemporal, entra como uma ferramenta poderosa. Os estoicos acreditavam que o segredo para a verdadeira liberdade está no domínio sobre si mesmo. Para eles, vícios nada mais são do que escolhas irracionais repetidas, enquanto novos hábitos podem ser construídos com base na razão e na virtude. É sobre identificar suas fraquezas, confrontá-las e substituí-las por ações que reflitam o melhor de quem você pode ser. Nesta reflexão, vamos explorar como o estoicismo pode nos ajudar a criar novos hábitos, destruir vícios e, finalmente, viver com mais propósito e equilíbrio. O estoicismo é uma filosofia prática e poderosa, criada na Grécia Antiga e posteriormente desenvolvida em Roma, que ensina a arte de viver com sabedoria, virtude e autocontrole. Fundado por Zenão de Cítio, o estoicismo tem como base a ideia de que o ser humano deve focar no que está ao seu alcance e aceitar com serenidade aquilo que não pode controlar. Essa filosofia é especialmente útil para a transformação pessoal, porque aborda diretamente nossas emoções, desejos e comportamentos. Segundo os estoicos, a raiz do sofrimento humano está em nossa falta de controle sobre nossas próprias mentes e ações, enquanto a verdadeira liberdade vem do domínio sobre si mesmo. Os grandes nomes do estoicismo, como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, ensinaram que devemos identificar nossos desejos descontrolados e reconhecê-los como a fonte de vícios e fraquezas, cultivar a razão e a virtude como guias para todas as decisões, desenvolvendo hábitos saudáveis e alinhados com nossa natureza racional, praticar a disciplina e a constância, entendendo que a transformação é um processo que exige paciência e esforço diário. No contexto da destruição de vícios e formação de novos hábitos, o estoicismo nos dá ferramentas práticas, como a autorreflexão, o foco no presente e a revisão diária de ações, para que possamos viver com mais propósito e equilíbrio. É uma filosofia que não apenas aponta o caminho para a mudança. Para o estoicismo, vícios e hábitos estão diretamente ligados às escolhas que fazemos diariamente, mas diferem radicalmente em seus efeitos e origens. Vícios, escolhas irracionais e autodestrutivas. Os vícios, segundo os estoicos, são comportamentos repetitivos que nascem de desejos descontrolados, emoções intensas ou ignorância. Eles representam uma falha na aplicação da razão, que é o nosso maior guia. Exemplos comuns: gula, procrastinação, consumo excessivo de álcool ou tempo desmedido nas redes sociais. O impacto levam à perda de liberdade, pois o indivíduo se torna escravo dos próprios impulsos, agindo sem pensar nas consequências para si ou para os outros. Sêneca nos lembra: se você não sabe para onde está indo, nenhum vento é favorável. Isso ilustra que, quando guiados por vícios, nos afastamos de nosso propósito e de nossa verdadeira natureza. Os hábitos, por outro lado, são padrões de comportamento criados intencionalmente e sustentados pela prática. Para os estoicos, hábitos virtuosos são ferramentas que nos ajudam a viver de acordo com a razão e a excelência moral. Exemplos comuns: praticar a gratidão, ser disciplinado com horários ou exercitar o corpo e a mente. O impacto fortalece em nosso caráter, ampliam nossa liberdade e nos aproximam de uma vida guiada pela sabedoria. Marco Aurélio dizia: a alma se torna tingida pela cor dos seus pensamentos. Quando cultivamos hábitos saudáveis, moldamos nossa mente e caráter de forma positiva, criando um ciclo virtuoso. O que diferencia um do outro? Origem: vícios vêm da falta de controle e da entrega às paixões. Hábitos nascem da intenção consciente e da repetição disciplinada. Resultado: vícios levam à escravidão emocional e mental. Hábitos conduzem à liberdade e ao fortalecimento pessoal. Natureza: os vícios nos afastam da virtude enquanto os hábitos nos aproximam dela. No estoicismo, transformar vícios em hábitos saudáveis é possível, mas exige autoconhecimento e esforço contínuo. Substituir escolhas irracionais por ações virtuosas
É a chave para alcançar a paz interior e o domínio sobre si mesmo. Para o estoicismo, os vícios têm uma origem clara. Eles nascem dos desejos descontrolados e das emoções que fogem ao domínio da razão. Essa visão parte do princípio de que, como seres racionais, somos capazes de agir com discernimento. No entanto, quando nos deixamos guiar por impulsos e paixões, criamos padrões que nos aprisionam. Os desejos descontrolados como origem dos vícios, os desejos em si não são problemas, mas quando se tornam excessivos ou irracionais, transformam-se em fontes de sofrimento. Desejar prazer imediato, evitar desconforto a qualquer custo, ou buscar aprovação constante, são exemplos de como esses impulsos podem nos levar a escolhas prejudiciais. Exemplo: o desejo descontrolado por comida pode levar à gula. A busca incessante por validação pode resultar em vício nas redes sociais. Reflexão estoica. Epicteto dizia: é impossível para um homem começar a aprender aquilo que ele acha que já sabe. Isso nos ensina que reconhecer a raiz dos nossos desejos é o primeiro passo para superá-los. As emoções, quando não gerenciadas, amplificam os desejos irracionais. A raiva, o medo, a ansiedade ou até mesmo a euforia podem nos levar a agir impulsivamente, criando vícios e comportamentos repetitivos que nos prejudicam. Exemplo: a ansiedade pode nos levar a gastar compulsivamente para sentir alívio imediato. Reflexão estoica. Marco Aurélio nos lembra: se você se sente perturbado por algo externo, a dor não vem da coisa em si, mas da sua interpretação dela. Os vícios, como um ciclo de escravidão emocional, quando os desejos e emoções dominam a razão, eles criam um ciclo vicioso. Quanto mais repetimos um comportamento, mais difícil é quebrá-lo. Os estoicos acreditavam que esse ciclo pode ser interrompido ao usar a razão como guia, reavaliando nossos desejos e escolhendo virtudes no lugar de impulsos. Superando os vícios pela prática da virtude, a solução estoica para os vícios é cultivar virtudes como 1. Temperança, praticar a moderação e o equilíbrio. 2. Sabedoria, identificar o que realmente é necessário e o que é supérfluo. 3. Coragem, enfrentar os desconfortos inevitáveis da vida sem fugir para vícios. Ao entender que os vícios nascem de desejos e emoções descontrolados, podemos começar a direcionar nossa energia para práticas mais saudáveis e transformadoras. O estoicismo nos ensina que a chave para essa mudança está na autopercepção e no uso da razão como guia para nossas ações. No estoicismo, a transformação pessoal está profundamente ligada à substituição de vícios por virtudes. Os estoicos acreditavam que os vícios não são simplesmente hábitos ruins, mas escolhas irracionais que podem ser corrigidas por meio de práticas conscientes e consistentes voltadas para a virtude. Essa abordagem não apenas elimina os comportamentos nocivos, mas também fortalece o caráter e alinha a vida com a razão e a moralidade. Por que substituir e não apenas eliminar? Os estoicos ensinavam que a natureza humana rejeita o vazio. Se eliminarmos um vício sem colocar algo no lugar, corremos o risco de voltar ao mesmo padrão ou desenvolver outro vício. Substituir vícios por virtudes cria um ciclo positivo de aprendizado e crescimento. Exemplo: alguém que tem o vício da procrastinação pode substituí-lo pela virtude da disciplina, transformando o tempo perdido em produtividade significativa. Os passos para substituir vícios por virtudes. 1. Reconhecer o vício. Identifique os comportamentos que prejudicam sua vida. Pergunte-se: por que continuo repetindo essa ação? O que estou tentando evitar ou alcançar? 2. Definir a virtude oposta. Para cada vício, há uma virtude que o combate diretamente. Gula, temperança. Procrastinação, disciplina. Raiva, paciência. Se praticar a virtude diariamente. Os estoicos acreditavam que a excelência é alcançada por meio da repetição. Pequenas ações diárias criam novos padrões. Marco Aurélio dizia: não desperdice mais tempo debatendo o que é uma boa vida. Apenas viva. 4. Manter a atenção plena. Monitore suas escolhas. E lembre-se de que cada momento é uma oportunidade de praticar a virtude em vez do vício. 5. Aceitar falhas como parte do processo. Sêneca enfatizava que o progresso é gradual e que recaídas não devem ser motivo de desânimo, mas de aprendizado.
Substituir vícios por virtudes tem um efeito transformador em todos os aspectos da vida. 1. No caráter. Fortalece a confiança em si mesmo e na capacidade de superar desafios. 2. Na mente. Reduz o sofrimento causado por desejos descontrolados e aumenta a clareza e o foco. 3. Nos relacionamentos. Promove ações mais equilibradas e justas, beneficiando as interações pessoais. Um exemplo prático. A jornada da temperança. Imagine alguém que luta com o vício da gula. Ao substituir esse vício pela virtude da temperança, a pessoa começa a praticar o autocontrole em pequenas escolhas diárias, como reduzir o consumo de alimentos prejudiciais ou respeitar os sinais de saciedade. Com o tempo, essa prática não só elimina o vício, mas também melhora a saúde e a autoestima. O estoicismo ensina que a transformação é um ato de construção. Ao substituir vícios por virtudes, criamos uma vida mais alinhada com nossos valores e mais digna de ser vivida. No estoicismo, a prática diária é essencial para transformar comportamentos e construir hábitos alinhados à virtude. Os estoicos acreditavam que a excelência não é um destino, mas uma jornada que exige esforço constante. Por meio de pequenos atos repetidos diariamente, podemos fortalecer nossa mente, moldar nosso caráter e superar os vícios que nos impedem de viver plenamente. Por que a prática diária é fundamental? O estoicismo ensina que o progresso é alcançado pela consistência, não pela perfeição. Os vícios e maus hábitos foram formados por repetição e a única maneira de substituí-los é aplicar o mesmo princípio ao desenvolvimento de hábitos virtuosos. Marco Aurélio dizia: você se torna aquilo que pensa e faz repetidamente. A prática diária reforça: 1. Autodisciplina. Ajuda a fortalecer o controle sobre os impulsos. 2. Consciência. Mantém o foco no presente, permitindo escolhas racionais. 3. Crescimento contínuo. Pequenos passos levam a grandes transformações. Como aplicar a prática diária? 1. Definir um objetivo claro. Escolha um hábito que deseja construir ou um vício que deseja superar. Exemplo: substituir a procrastinação pela disciplina no trabalho. 2. Quebrar em etapas pequenas. Não tente transformar tudo de uma vez. Divida o hábito em ações simples e alcançáveis. 3. Revisar diariamente. Avalie suas ações no final do dia, refletindo sobre o que deu certo e onde pode melhorar. Sêneca recomendava: examine suas ações diariamente, como um comerciante revê suas contas. 4. Praticar a atenção plena. Esteja consciente de cada escolha, reconhecendo que cada momento é uma oportunidade de fortalecer seu novo hábito. Os estoicos utilizavam exercícios específicos para reforçar hábitos virtuosos, como meditação matinal, refletir sobre o dia que está por vir e decidir como agir com virtude. Revisão noturna. Avaliar o que foi feito durante o dia e identificar áreas de melhoria. Foco no controle. Concentre-se no que depende de você, deixando de lado o que está fora do seu alcance. Exemplo prático: construindo a paciência. Suponha que você queira substituir a raiva pela paciência. Manhã. Antes de começar o dia, lembre-se de que situações desafiadoras podem surgir e decida responder com calma. Durante o dia, quando sentir raiva, respire profundamente. Conte até 10 e pergunte: essa reação está alinhada com quem eu quero ser? Noite. Reflita sobre como lidou com as situações. Caso tenha falhado, use isso como aprendizado para o próximo dia. Com o tempo, a prática diária transforma pequenas ações em hábitos consolidados, criando um ciclo de crescimento pessoal. Os benefícios incluem maior domínio emocional, a capacidade de lidar melhor com os desafios da vida, fortalecimento do caráter, uma mente disciplinada e um comportamento alinhado com seus valores, progresso contínuo. A prática diária garante que você esteja sempre avançando, mesmo que aos poucos. No estoicismo, a prática diária é mais do que um método, é um modo de vida. Ao dedicarmos atenção e esforço constante à construção de hábitos, nos tornamos versões melhores de nós mesmos um dia de cada vez. A autocompaixão no contexto do estoicismo é uma prática essencial para lidar com falhas e recaídas. No caminho da superação de vícios, os estoicos não pregavam uma abordagem de punição ou autocrítica destrutiva, mas sim o reconhecimento da falibilidade humana
e a aceitação das imperfeições. A autocompaixão, portanto, é a chave para lidar com os erros de forma construtiva, sem se deixar dominar pelo sofrimento ou pela culpa excessiva. Por que a autocompaixão é necessária? Quando estamos tentando mudar um hábito ou superar um vício, é comum enfrentar obstáculos, recaídas ou dificuldades. Sem a autocompaixão, podemos ser extremamente críticos conosco, o que pode gerar frustração, desânimo e, em última instância, desistência do processo. Sêneca dizia: "Não é que temos pouco tempo, mas que perdemos muito." Isso nos ensina a reconhecer nossas falhas, mas sem nos prender a elas, e a agir de maneira mais eficiente no futuro. A autocompaixão permite que 1. Aceitemos nossas imperfeições. Somos humanos e falhamos. Isso faz parte do processo de aprendizado. 2. Acalme a mente. Ela ajuda a reduzir o sofrimento emocional, que pode surgir da autocrítica excessiva. 3. Fortaleça o compromisso com a mudança. Aceitar falhas nos motiva a tentar novamente, em vez de desistir. Como praticar a autocompaixão? 1. Aceitar a falha com calma. Quando perceber que cometeu um erro ou recaiu em um vício, reconheça-o sem julgamento severo. Pergunte-se: o que posso aprender com isso? Epicteto ensina: não se deprima pelos erros cometidos, mas saiba que eles são oportunidades de aprender e melhorar. 2. Desenvolver uma voz interna gentil. Substitua críticas negativas por palavras de incentivo e compreensão. Ao invés de se culpar, diga a si mesmo: eu tentei, e posso tentar de novo com mais sabedoria. Prática. Quando se sentir frustrado, tente afirmar: isso é um desafio, mas posso superar com paciência e esforço contínuo. 3. Permitir-se o tempo necessário para a mudança. Mudanças de hábito levam tempo, e o estoicismo enfatiza a importância da paciência. Não espere que a transformação aconteça da noite para o dia. Marco Aurélio dizia: o que acontece agora é o que é necessário para o seu progresso. 4. Utilizar a visão de uma perspectiva mais ampla. Pense sobre a sua jornada com compaixão, como um observador. Imagine-se cuidando de um amigo que passa pelos mesmos desafios. Isso ajuda a remover o julgamento rígido e a ver a situação com mais clareza e gentileza. A autocompaixão contribui para a resiliência, permitindo que você se recupere mais rapidamente após falhas. Quando lidamos com nossos erros com compaixão, não os vemos como falhas irreparáveis, mas como parte do processo de crescimento. Isso diminui o medo de errar e nos dá confiança para continuar tentando. Exemplo: ao tentar superar o vício da procrastinação, um pequeno deslize pode ser encarado, com autocompaixão, como uma oportunidade para revisar os métodos, em vez de se desesperar e voltar ao vício. O equilíbrio entre a autocompaixão e a disciplina. Embora a autocompaixão seja fundamental, ela não deve ser confundida com indulgência. O estoicismo também enfatiza a importância da disciplina e do autocontrole. A chave é encontrar o equilíbrio entre ser gentil consigo mesmo e não permitir que a complacência o afaste de seus objetivos. Exemplo prático: se você estiver tentando deixar de fumar, permita-se uma pausa e a compaixão quando falhar, mas depois retome com determinação, reafirmando seu compromisso com a mudança. Conclusão: o poder da autocompaixão no processo de mudança. No caminho para a superação de vícios e a construção de novos hábitos, a autocompaixão é um recurso poderoso. Ela cria um ambiente interno de aceitação, onde podemos aprender com nossos erros sem nos punir por eles. Isso fortalece nossa capacidade de mudança, promovendo um ciclo de autodescoberta e crescimento contínuo. Com a combinação de autocompaixão, razão e disciplina, é possível transformar vícios em virtudes e criar uma vida mais equilibrada e satisfatória. A reflexão é uma prática essencial no estoicismo, pois permite que possamos avaliar nossas ações, aprender com nossos erros e ajustar nossas atitudes para viver de forma mais alinhada com nossos valores e objetivos. Quando se trata de superar vícios e estabelecer novos hábitos, a reflexão contínua é uma ferramenta poderosa que permite que as mudanças aconteçam de forma consciente e eficaz. Por que a reflexão é tão importante no processo de mudança? Sem reflexão, corremos o risco de agir de forma automática, repetindo velhos padrões e vícios sem perceber. A reflexão nos ajuda a desenvolver a autoconsciência, a identificar o que está funcionando e o que precisa ser ajustado, e a manter o foco nas nossas metas. Epicteto dizia:
Não há nada de bom ou ruim, mas o que pensamos sobre isso. Essa citação reflete a importância de refletirmos sobre nossas atitudes, pois é através da nossa percepção que podemos transformar qualquer situação. A reflexão contínua permite que 1. Estejamos atentos aos nossos comportamentos. Ao refletir, você se torna mais consciente das suas escolhas e das razões por trás delas. 2. Identifiquemos padrões negativos. Quando refletimos, conseguimos perceber os comportamentos repetitivos que nos prejudicam, permitindo que possamos substituí-los por alternativas mais saudáveis. 3. Ajustemos nosso caminho. A reflexão ajuda a avaliar se estamos no caminho certo e se estamos fazendo os ajustes necessários para alcançar nossos objetivos. Como incorporar a reflexão no seu processo de mudança? Prática de autoanálise diária. Reserve um tempo ao final de cada dia para refletir sobre suas ações. Pergunte-se: como me comportei hoje? Fui fiel aos meus valores? Onde posso melhorar? Sêneca ensinou: a vida não é curta, mas nós é que fazemos dela curta. Pensemos refletindo sobre como usamos nosso tempo. 2. Escrita reflexiva. A escrita pode ser uma excelente ferramenta para esclarecer seus pensamentos. Ao escrever sobre o que aconteceu durante o dia, você pode observar padrões de comportamento e áreas que precisam de mais atenção. Exemplo: se você recaiu em um vício, escreva sobre as emoções e circunstâncias que o levaram a isso e como pode agir de forma diferente da próxima vez. 3. Estabelecimento de metas de melhoria contínua. A reflexão pode ser aplicada para revisar suas metas e ver se elas ainda são relevantes ou se precisam ser ajustadas. Exemplo: se o objetivo é superar o vício da procrastinação, após refletir sobre sua rotina, você pode perceber que precisa ajustar os tempos de descanso ou a maneira de dividir as tarefas para ser mais eficiente. Feedback externo. Compartilhar suas reflexões com alguém de confiança, como um mentor ou amigo, pode trazer novos insights e perspectivas, ajudando você a ver aspectos que talvez não tenha notado por conta própria. O estoicismo ensina que as ações humanas são moldadas por escolhas repetidas, e a reflexão é um processo contínuo que permite a correção e o ajuste desses comportamentos. O processo de mudança é uma série de pequenos ajustes ao longo do tempo, e a reflexão serve como a bússola que nos guia. Marco Aurélio refletia diariamente sobre suas ações para garantir que estivesse vivendo de acordo com seus princípios. Isso também pode ser um bom exemplo para quem deseja mudar seus hábitos. Os benefícios da reflexão no longo prazo. A reflexão constante não só promove a mudança, mas também permite que você avalie os progressos ao longo do tempo. Ao refletir sobre o que foi conquistado, você fortalece a confiança em sua capacidade de transformar hábitos e alcançar objetivos. Benefícios incluem maior autoconsciência e controle sobre os próprios comportamentos, aumento da motivação ao ver os resultados das mudanças implementadas, clareza sobre os próximos passos a serem dados na jornada de mudança. A reflexão no estoicismo é mais do que um exercício mental, é uma ferramenta prática para ajustar nossos comportamentos e alinhar nossas ações com nossos objetivos e valores. Através da reflexão, podemos aprender com nossos erros, adaptar nossos métodos e seguir em frente com confiança. Ao integrar a reflexão diária em nosso processo de mudança, estamos constantemente ajustando nosso caminho, reforçando nossos novos hábitos e nos aproximando da vida virtuosa que buscamos alcançar. No processo de transformação de hábitos e superação de vícios, a persistência desempenha um papel fundamental. A resistência diante dos obstáculos e a capacidade de continuar a jornada, mesmo nas dificuldades, são aspectos essenciais para o sucesso a longo prazo. O estoicismo, com sua filosofia prática e focada no autocontrole, enfatiza a importância de perseverar, mesmo quando as circunstâncias não são ideais, porque a persistência é crucial na mudança de hábitos. Mudanças reais e duradouras não acontecem da noite para o dia. É comum enfrentar resistência, recaídas e obstáculos ao longo do caminho, seja por tentação, desânimo ou dificuldades imprevistas. A persistência é o que garante que não desistimos quando esses desafios surgem. Sem ela, a motivação inicial pode se dissipar e os velhos hábitos podem voltar a dominar. Marco Aurélio, um dos grandes filósofos estoicos, disse: "O obstáculo à ação avança a ação. O que está no caminho torna-se o caminho."
Esta frase reflete a visão estoica de que os obstáculos não devem ser vistos como barreiras intransponíveis, mas como oportunidades de crescimento e fortalecimento. A persistência, portanto, permite que 1. Mantenhamos o foco nas metas, mesmo quando as dificuldades aparecem. 2. Desenvolvamos resiliência, aprendendo com os erros e experiências frustrantes. 3. Superemos o impulso de desistir, aceitando que a jornada de mudança é cheia de altos e baixos. Como a persistência fortalece o caráter, a persistência não é apenas uma habilidade para alcançar objetivos, mas também uma ferramenta poderosa para moldar nosso caráter e nos tornar pessoas mais fortes e preparadas para os desafios da vida. Ao resistir aos obstáculos e continuar na jornada, desenvolvemos qualidades essenciais como autodisciplina. A persistência exige que mantenhamos o controle sobre nossos impulsos e desejos, superando a tentação de voltar aos velhos comportamentos. Resiliência. Enfrentar obstáculos e continuar é uma maneira de se fortalecer emocionalmente e aprender a lidar melhor com as dificuldades no futuro. Paciência. Ao perceber que a transformação é um processo gradual, aprendemos a ter paciência e a confiar no tempo necessário para as mudanças acontecerem. Estratégias estoicas para cultivar a persistência. 1. Aceite as dificuldades como parte do processo. No estoicismo, uma das lições mais importantes é aceitar que a vida inclui dificuldades e que essas dificuldades fazem parte do processo de crescimento, ao invés de resistir ou reclamar das adversidades. O estoico aprende a usar essas situações para fortalecer sua vontade e disciplina. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Isso significa que, ao mudar nossa percepção sobre os obstáculos, podemos encontrar maneiras de usá-los em nosso favor. 2. Foque no controle do que depende de você. O estoicismo ensina que não podemos controlar as circunstâncias externas, mas podemos controlar como reagimos a elas. Ao manter o foco em nossa resposta e nas ações que podemos tomar, garantimos que nossa persistência seja sempre direcionada ao que está ao nosso alcance. Isso significa que, ao nos concentrarmos em nossos esforços, mesmo diante das dificuldades, somos mais propensos a superar os obstáculos. 3. Reflita sobre seus progressos, não sobre falhas. Em vez de se concentrar no que deu errado, o estoicismo sugere que você reflita sobre o que foi bem-sucedido e como pode melhorar. Celebrar as pequenas vitórias é uma maneira de manter a motivação e a persistência em alta. Exemplo prático. Se você falhou em seguir um novo hábito, ao invés de se culpar, pergunte-se: o que aprendi com isso? Como posso fazer diferente amanhã? 4. Visualize os benefícios a longo prazo. Manter uma visão clara dos benefícios a longo prazo da mudança de hábito ou da superação do vício ajuda a reforçar a motivação. Isso mantém sua energia focada na recompensa futura, em vez de ceder à gratificação imediata. Exemplo: se você está tentando abandonar um vício, como o consumo excessivo de açúcar, visualize os benefícios para sua saúde a longo prazo, como mais energia, melhor bem-estar e maior longevidade. Imagine que o objetivo seja equilibrar o trabalho e o lazer de maneira saudável, sem cair no vício de trabalhar em excesso ou de procrastinar. Primeiro passo: estabeleça uma meta realista de trabalhar, durante blocos de tempo específicos, e reservar momentos para o lazer. Segundo passo: durante a jornada, você enfrentará momentos em que o impulso será de continuar trabalhando ou de procrastinar, mas a persistência será necessária para manter o equilíbrio. Terceiro passo: se você falhar em algum dia, ao invés de desistir, reflita sobre o que causou a recaída e como pode se organizar melhor no futuro. Continuar persistindo mesmo após uma falha fortalece sua capacidade de manter o foco e a disciplina. A persistência é uma qualidade essencial para quem deseja transformar seus hábitos e superar vícios. No estoicismo, ela não é vista apenas como uma virtude prática, mas também como uma ferramenta poderosa para o fortalecimento do caráter e para a construção de uma vida mais equilibrada e virtuosa. Ao resistir aos obstáculos, refletir sobre nossas falhas e manter o foco no que podemos controlar
conseguimos moldar nosso destino e alcançar os objetivos que estabelecemos. Persistir é a chave para a verdadeira transformação e para a construção de uma vida mais sábia, consciente e virtuosa. O autocontrole emocional é uma habilidade fundamental para quem busca transformar hábitos e superar vícios. Em muitas situações, nossos vícios e hábitos negativos estão profundamente ligados a reações emocionais impulsivas que podem nos levar a agir sem pensar nas consequências. No estoicismo, a ideia central é dominar as emoções, especialmente as reações instintivas, para que possamos tomar decisões mais racionais e alinhadas aos nossos valores. Por que o autocontrole emocional é crucial? Quando estamos lidando com a transformação de hábitos ou com a superação de vícios, as emoções desempenham um papel poderoso. Sentimentos de ansiedade, frustração, tristeza ou até prazer imediato podem nos levar de volta a comportamentos prejudiciais. Por exemplo, em um momento de estresse, uma pessoa que está tentando parar de fumar pode sentir um impulso emocional de fumar para aliviar a tensão. A falta de autocontrole emocional faz com que essa pessoa ceda ao impulso, comprometendo seu progresso. O autocontrole emocional é essencial porque 1. Nos impede de agir impulsivamente. Ao controlar nossas emoções, podemos tomar decisões mais pensadas e conscientes, evitando recaídas e decisões prejudiciais. 2. Nos ajuda a lidar com a frustração e o estresse. A transformação de hábitos pode ser difícil e cheia de desafios. O autocontrole emocional nos permite lidar melhor com esses obstáculos, sem recorrer a velhos vícios como formas de escape. 3. Nos mantém alinhados aos nossos valores e objetivos. Quando dominamos nossas emoções, podemos agir de acordo com os nossos valores e metas, não de acordo com os desejos momentâneos que surgem. Como o estoicismo nos ensina a controlar nossas emoções? No estoicismo, os filósofos acreditavam que as emoções, embora naturais, não devem governar nossas ações. O controle das emoções é visto como uma prática diária, que envolve o autoconhecimento e a disciplina mental. Os estoicos nos ensinam a distinguir entre o que está sob nosso controle e o que não está. As emoções, muitas vezes, surgem de nossas percepções e julgamentos sobre a realidade e podemos mudar a maneira como reagimos a elas. Aqui estão alguns dos ensinamentos estoicos sobre o autocontrole emocional. 1. Aceitar as emoções, mas não se deixar controlar por elas. Os estoicos acreditam que não podemos evitar que as emoções surjam, mas podemos escolher como reagir a elas. Sentir raiva, frustração ou medo é humano, mas devemos escolher não permitir que essas emoções governem nossas ações. Exemplo estoico. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Isso significa que a maneira como interpretamos e reagimos aos eventos pode influenciar nossas emoções. Se conseguirmos mudar nossa perspectiva, podemos mudar a intensidade e o impacto das nossas emoções. 2. Distinguir entre o que podemos e o que não podemos controlar. O autocontrole emocional no estoicismo envolve a ideia de focar no que está sob nosso controle. Muitas vezes, nossas emoções são intensificadas quando tentamos controlar coisas que estão além de nossa capacidade de ação. Ao aceitarmos que não podemos controlar tudo, podemos evitar frustrações e controlar melhor as reações emocionais. Exemplo prático. Se você está tentando reduzir o uso de redes sociais, pode não ser possível controlar as postagens de outras pessoas, mas você pode controlar como reage a essas postagens. 3. A prática da reflexão e do autocuidado. Os estoicos sugerem que, para melhorar o autocontrole emocional, é importante praticar a reflexão diária e o autocuidado. Isso envolve reservar tempo para se conhecer melhor, entender suas emoções e desenvolver uma maior consciência de seus próprios pensamentos e comportamentos. Exemplo: ao final do dia, reserve um tempo para refletir sobre suas ações, sentimentos e reações. Pergunte-se: como reagi às situações hoje? Poderia ter lidado melhor com as emoções que surgiram? 4. Visualizar os desafios antecipadamente. Preparação mental. A visualização é uma técnica usada pelos estoicos para se preparar emocionalmente para os desafios que virão. Antes de uma situação difícil, como uma tentação de cair em um vício, visualize a situação e como você reagirá de maneira controlada. Isso ajuda a treinar sua mente para agir com mais
Autocontrole quando a situação real acontecer. Exemplo: se você está tentando abandonar o hábito de comer em excesso, visualize uma situação em que você está diante de comida tentadora, mas em vez de se entregar, você opta por fazer uma escolha saudável. 5. Cultivar a indiferença diante das provações externas. Os estoicos enfatizam a ideia de desenvolver uma atitude de indiferença diante de coisas que estão fora do nosso controle. Isso inclui as opiniões das outras pessoas, circunstâncias externas e até mesmo nossos próprios desejos e impulsos momentâneos. Ao aprender a não reagir emocionalmente a esses fatores, conseguimos manter o controle sobre nossas ações. Exemplo prático: se alguém tenta te provocar em relação à sua decisão de mudar um hábito, ao invés de se sentir frustrado ou irritado, pratique a indiferença. Lembre-se de que a reação emocional é sua escolha e que você está em controle. Como aplicar o autocontrole emocional na transformação de hábitos? 1. Desenvolva uma rotina diária de autoconhecimento. Reserve um momento do seu dia para refletir sobre suas emoções e como elas influenciam suas decisões. 2. Pratique a respiração profunda ou a meditação. Técnicas de respiração ajudam a acalmar a mente e a reduzir o impacto das emoções impulsivas. 3. Estabeleça metas emocionais claras. Além das metas comportamentais, defina metas emocionais, como controlar minha frustração diante de uma falha, ou lidar com o estresse sem recorrer a velhos hábitos. O autocontrole emocional é uma habilidade vital na construção de novos hábitos e na superação de vícios. Ao dominar nossas reações emocionais, conseguimos tomar decisões mais racionais e conscientes, alinhadas com nossos objetivos e valores. O estoicismo nos oferece uma série de ferramentas práticas para cultivar esse autocontrole, desde a reflexão diária até a aceitação do que não podemos controlar. Ao aplicar esses ensinamentos em nossa jornada, podemos não apenas mudar nossos hábitos, mas também fortalecer nosso caráter e alcançar uma vida mais equilibrada e satisfatória. A prática das virtudes estoicas é uma poderosa ferramenta na construção de novos hábitos e na superação de vícios. No estoicismo, as virtudes não são vistas apenas como ideais elevados, mas como hábitos práticos que podem ser cultivados diariamente para nos ajudar a viver de acordo com a razão e a natureza. A sabedoria, a coragem, a justiça e a temperança são as 4 virtudes fundamentais que, quando aplicadas corretamente, podem transformar nossas ações, pensamentos e, consequentemente, nossos hábitos. O que são as virtudes estoicas e como elas nos ajudam a mudar? As virtudes são consideradas pelo estoicismo como a base de uma vida bem vivida. Elas representam a maneira pela qual devemos agir em todas as situações da vida, refletindo o nosso melhor eu possível. Para alcançar a transformação de hábitos e a destruição de vícios, é necessário praticar essas virtudes de forma contínua e deliberada. As principais virtudes estoicas são: 1. Sabedoria. A habilidade de discernir o que é realmente importante e valioso e tomar decisões baseadas na razão, não nas emoções impulsivas. 2. Coragem. A disposição para enfrentar os desafios e resistir ao medo, especialmente quando se trata de mudanças difíceis, como romper com vícios. 3. Justiça. O compromisso com o bem comum e a ação ética, inclusive sendo justo consigo mesmo no processo de transformação pessoal. 4. Temperança. A capacidade de moderar nossos desejos e impulsos, evitando excessos e mantendo o equilíbrio nas ações. Como as virtudes estoicas ajudam a transformar hábitos e destruir vícios. 1. Sabedoria. A sabedoria nos ensina a compreender a natureza dos nossos vícios e hábitos prejudiciais. Ao praticá-la, passamos a perceber o que realmente é importante e necessário para o nosso bem-estar a longo prazo, em vez de seguir gratificações imediatas. Exemplo prático: se o vício é o consumo excessivo de alimentos processados, a sabedoria nos ajuda a entender os efeitos negativos a longo prazo dessa prática e a escolher hábitos alimentares mais saudáveis, baseados no conhecimento sobre nutrição e saúde. A coragem é crucial para enfrentar o desconforto e o medo associados à mudança de hábitos. Muitas vezes, abandonamos vícios e antigos comportamentos por medo de falhar ou pela dificuldade de lidar com as emoções negativas que surgem durante a transição. A coragem nos impulsiona a agir apesar do medo. Exemplo prático: ao tentar parar de fumar,
É normal sentir medo do desconforto e da abstinência. A coragem permite que enfrentemos esses sentimentos com determinação, mesmo sabendo que o processo não será fácil. A justiça, no contexto da mudança de hábitos, envolve tratar a si mesmo com equidade. Muitas vezes, quando tentamos mudar nossos hábitos, somos severos conosco, cobrando resultados imediatos e punições quando falhamos. A justiça, portanto, nos ensina a ser mais compassivos conosco e a entender que a mudança é um processo gradual. Exemplo prático. Se você ceder à tentação e voltar a um hábito prejudicial, a justiça nos lembra de ser justos consigo, reconhecendo que um erro não define quem somos e que temos a capacidade de recomeçar. A temperança é a virtude que mais diretamente nos ajuda a controlar os impulsos e os vícios. Ela nos ensina a moderar nossos desejos e a evitar excessos, ajudando-nos a manter o equilíbrio em todas as áreas da vida, como alimentação, trabalho e lazer. Exemplo prático. Se o vício é o uso excessivo de redes sociais, a temperança nos ajuda a moderar o tempo gasto nas plataformas, criando um equilíbrio entre o digital e a vida real. Exemplo prático. Se você está tentando melhorar a sua alimentação, comece com pequenas mudanças e seja moderado, sem se forçar a seguir uma dieta rigorosa, que seja difícil de sustentar. Para aplicar as virtudes estoicas de maneira eficaz na mudança de hábitos, é essencial estabelecer uma prática diária. Alguns métodos incluem: 1. Meditação sobre as virtudes. Dedique alguns minutos do seu dia para refletir sobre como está praticando cada virtude e onde pode melhorar. 2. Desafios diários. Lance desafios diários para testar sua sabedoria, coragem, justiça e temperança, como resistir a tentações ou fazer escolhas mais equilibradas. 3. Autocrítica construtiva. Ao final do dia, avalie suas ações e decisões, perguntando-se se agiu com sabedoria, coragem, justiça e temperança. As virtudes estoicas são a chave para fortalecer os novos hábitos e destruir os vícios. Ao praticar a sabedoria, a coragem, a justiça e a temperança no dia a dia, conseguimos superar as dificuldades da mudança, tomar decisões mais conscientes e viver de acordo com nossos valores. Essas virtudes não apenas nos ajudam a criar novos hábitos, mas também a transformar nossa maneira de viver, promovendo um crescimento pessoal constante e duradouro. A jornada para destruir vícios e transformar hábitos é desafiadora, mas totalmente possível quando adotamos as práticas e os ensinamentos do estoicismo. Através da sabedoria, coragem, justiça e temperança, conseguimos moldar nossas ações e decisões, criando um caminho sólido para o autocrescimento e a superação pessoal. Lembre-se de que a mudança é gradual e exige perseverança, mas com a prática diária das virtudes estoicas, você se tornará cada vez mais forte e resiliente. Agradeço muito por você ter assistido até aqui. Espero que este conteúdo tenha trazido insights valiosos para a sua jornada de transformação. Não se esqueça de curtir, compartilhar com quem você acha que pode se beneficiar e deixar seu comentário com a sua opinião ou qualquer dúvida que tenha. Sua participação é muito importante para nós e nos ajuda a continuar trazendo conteúdos cada vez melhores. Até o próximo vídeo.